Estamos apresentando Sábado Show. Nova FM. Sábado Show. Entrevistas. E para você, sempre o melhor na programação da sua Rádio Nova FM, estamos com o nosso Sábado Show, acontecendo todos os sábados a partir das 6 da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para um assunto, porque estamos justamente com ela aqui dentro da nossa programação, que é a Daniele Guedes, que é digital influencer e também blogueira. Iremos falar sobre o tema autoestima feminina e também do empoderamento da mulher. Bom, microfones abertos e teremos a participação também do Dr. Bruno Leiria, que continua aqui na bancada, Mariângela Borba e você aí nos ouvindo. Agradecendo com certeza a presença da Daniele. Daniele, bem-vinda e obrigado pela sua estada aqui no nosso estúdio. Bom dia, obrigada pelo convite. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Mariângela fazer a primeira pergunta, porque daremos o direito à mulher, não só porque estamos na Semana da Mulher, não somente por causa do oba-oba do Dia Internacional, porque realmente a gente pode focar a mulher a partir de um ser super importante na nossa vida, que é a nossa mãe, não é? E todos nós viemos de uma mulher, independente do gênero. Então, Mariângela, começando aí fazendo a primeira pergunta, ou a colocação sobre essa questão desse empoderamento, essa autoestima que de repente está faltando em muitas mulheres. Primeiramente, Dani, bom dia, que bom a gente tê-la aqui, né, conosco aqui nesse nosso estúdio. E no caso, Dani, qual a importância do empoderamento feminino? Você que trabalha tanto esse lado, não é isso? Bom dia. O empoderamento feminino, eu acho que ele, a cada dia, graças a Deus, ele vem tomando mais conta do mundo, né? As mulheres vêm tomando seu espaço. Eu sou arquiteta, mas hoje em dia eu tenho um blog e trabalho como digital influencer e tento mostrar cada vez mais para as mulheres essa importância do valor da autoestima, da superação. Então eu falo muito de emagrecimento, eu vim de um processo de uma perda de peso muito grande e falo dessas redescobertas que a mulher tem que ter na autoestima, em pequenos detalhes no seu dia a dia. Então é uma luta muito diária, mas assim, a gente às vezes encontra problemas familiares, problemas profissionais por aceitação, autoafirmação. E a mulher, acho que devagarzinho ela vem conseguindo se colocar, se posicionar melhor na sociedade. Verdade. E assim, Dani, o que é que a levou a se tornar digital influencer? Na verdade, esse meu processo de emagrecimento, ele vem de tempos, fazem 10 anos já. E há cerca de 3 anos atrás, eu já tinha minha vida profissional bem, como é que eu posso dizer, bem alinhada, né, como arquiteta. E eu queria separar a parte de ir para academia, de alimentação saudável, a parte que eu levava de... como é que eu posso dizer, do dia a dia, da minha vida profissional mesmo, dos meus amigos, até por uma certa vergonha de estar expondo aquela rotina de treino. Então eu fiz uma rede social à parte. Para compartilhar essa situação, sendo que eu me encontrei com tantas mulheres que não eram o mesmo problema, mas assim, que vivenciavam a mesma história que a minha, de dificuldade de emagrecimento, de compartilhar receitas, de falar de cicatrizes, de falar de alguns problemas que eu achava que eram problemas que na verdade eram dia a dia de muitas mulheres. E a coisa foi tomando forma e eu pude conversar com elas cada vez mais e pude ter acompanhamento de alguns outros profissionais, tendo embasamento maior e propriedade para falar de alguns temas. Hoje em dia eu não sou formada na área de nutrição, nem na área de saúde,
mas eu tenho uma equipe por trás do blog que eles passam informações sobre isso, e isso foi se tornando muito gratificante, eu poder ajudar essas pessoas de uma certa forma a ultrapassarem esse problema que eu também já tive. Então a vida de digital influencer para mim foi meio que assim a troca, a oportunidade de compartilhar aquele problema que eu tive numa vida de obesidade com outras pessoas que tinham também, a trocar essa informação com elas. E você sente... Como é que você sente esse feedback, esse retorno das mulheres? É maravilhoso, é automático, é do tipo assim, eu boto uma mensagem agora no feed, sei lá, falando de uma cicatriz, ou que tô aqui na rádio e a gente vai falar sobre empoderamento, e tem aquela troca simultânea, meio que ao vivo, e assim, é muito gostoso saber que elas estão ali, confiando no seu trabalho e lendo aquela situação. Bem, Daniele, a gente sabe que na internet ela tem uma tendência de agregar pessoas, mas ao mesmo tempo também de criar moda. O que é que você percebe mais com o teu trabalho efetivo, influenciando pessoas através da sua própria postura, né, da sua própria conduta com relação ao seu pensamento, às suas experiências profissionais? O que é que você observa mais no teu público? Eu tenho um público basicamente 80% feminino. Os meus leitores masculinos, eles são minoria, acho que são mais amigos e tudo mais. Então, essa coisa da autoestima, de mostrar um pouco mais tendência de moda, meu dia a dia, minha rotina, tipo um new lifestyle, tem mostrado para elas a possibilidade de que isso existe. É do tipo assim, existe uma vida, sei lá, após emagrecimento, existe uma vida que a mulher pode ter de se aceitar. Eu posso ter estria e posso ir à praia, eu posso usar um biquíni. E esse fato da aceitação delas e de ver que pessoas estão se aceitando, não é aceitando em si, mas assim, que estão levando isso para a sua vida, tanto se torna muito prazeroso, como faz com que o trabalho não pare, que seja um trabalho bem de formiguinha. A sua melhor resposta diante do que você coloca na rede é justamente o feedback, ou você ver que as pessoas também começam a abrir um pouco mais o seu horizonte mental, os seus conceitos, perder mais esse tipo de barreira e acabar ganhando esse empoderamento, que é o que você realmente deseja, talvez como objetivo? As duas situações, assim, eu tenho um feedback muito grande, por e-mail, por mensagem e até no WhatsApp, sobre essa mudança de vida delas, esse ganho de empoderamento, essa coragem de se assumir. E às vezes chegam problemas de pessoas que estão internadas. Eu já tive casos que estavam internados para fazer cirurgia bariátrica, que estavam querendo tirar a vida porque não tinham chance de emagrecer e tal, e eu ia até o hospital e conversar com essa pessoa e mudar a vida dessa pessoa. Então, assim, essa oportunidade pra mim, como pessoa, independente de vida digital, assim, foi muito importante poder viver isso através de uma coisa muito simples, que pra mim era apenas uma rede social. Então, essa mudança delas de aceitação, de poder criar um espaço maior na sociedade, para mim foi muito importante. Mais do que o feedback. Eu saber que ela tá fazendo é legal, mas assim, eu ver essa mudança, por mais que seja distante, é muito mais prazeroso. Quais as suas principais ferramentas para chegar até esse público? Eu tenho o blog, a página mesmo, danieleguedes.com.br, mas eu cresci muito no Instagram. Hoje eu acredito que assim, o Instagram se tornou o novo outdoor. A gente dirige com o celular na mão, a gente vai no banheiro com o celular na mão, então o Instagram ele tem uma resposta muito rápida. Hoje em dia no Stories, né, que antigamente era o Snap, que era uma coisa assim, o ao vivo, o informal, e hoje em dia o Instagram, eu acho que é um dos meus aliados mais fortes. Doutor Bruno? Bom dia, Daniele, tá? Muito bonito esse trabalho que você tem feito, tá certo? Eu vou dizer que do mundo digital, minha filha de 11 anos de idade, Carolina, entende mais do que eu, tá? Então você falou aí Instagram, Snap, isso, aquilo, e eu realmente não frequento muito essas redes sociais, tá certo? Mas com certeza eu sei que elas são instrumentos hoje em dia muito interessantes para alguém que está com uma boa ideia e com uma ideia bonita, que seria uma ideia de ajudar o próximo. Agora, normalmente nessas redes sociais, quando você começa a trabalhar um assunto como esse seu, que foi um assunto a respeito da sua saúde, a respeito de você ter optado
por se submeter a um procedimento cirúrgico grande, tá? Com um intuito nobre, mas um procedimento cirúrgico que leva a várias outras questões, certo? Você acaba se expondo um pouco mais do que talvez você gostaria. Como é que você lida com isso? Porque assim, com certeza vem algumas perguntas a mais que muitas vezes a pessoa não gostaria muito de responder, tá? Então, tipo, o que lhe levou à obesidade? Eu acho que ninguém nasce gordo, certo? Então a pessoa engorda ao longo da vida, ao longo do tempo e ao longo de opções de vida, certo? Ou então, não sei se alguém já lhe fez essa pergunta tão direta, mas eu estou aqui fazendo por uma questão de médica, propriamente dito, tá certo? O que é que leva a pessoa a ganhar um peso a ponto de ter que recorrer a um procedimento tão radical que é uma gastroplastia? Então, eu não nasci gorda, não nasci obesa, mas a minha família tem um histórico de obesidade. Toda a família são de pessoas obesas. Eu era magrinha, uma criança normal, saudável, até mais ou menos cerca de 5 anos. Diz minha mãe que depois da separação dos meus pais, eu comecei a engordar meio que sem fim. E tentei diversas formas de emagrecimento na adolescência. Eu não conseguia tomar nenhum tipo de medicamento. Então eu chegava a ir para endócrino e fazer algumas dietas com a velha sibutramina ou com alguns outros tratamentos e não conseguia cumprir. Porque assim, primeiro eu estava numa fase muito criança, eu sempre fui muito menina, assim, muito sem dar muito valor a essas coisas de corpo e tudo mais. Eu nunca fui de valorizar muito, mas eu me sentia diferente dos meus amigos. Então, assim, eu sempre fui mais gordinha, mas eu sempre lidei muito bem com isso, sendo amiga de todos. Então, assim, como eu estudei num colégio a vida inteira, então pra mim era mais fácil lidar com a situação. Mas eu fui engordando, eu acredito que por questões emocionais, e passei a minha adolescência engordando e quando eu fiz a cirurgia bariátrica eu tinha 20 anos. Eu tava assim, já no fim da adolescência, tava no início da faculdade. Eu confesso que eu fiz totalmente sem pensar. Eu fiz por estética, assim, eu não tinha pensado nos riscos que a bariátrica poderia me causar. Eu recebi uma mensagem no antigo Orkut de um amigo da época de colégio ainda, falando que tinha feito o procedimento, que não tinha tido nenhum custo, que tinha sido pelo plano, que tinha mudado a vida dele, que tinha perdido tantos quilos. Se eu quisesse conversar, adicionasse no MSN. E eu lembro que a gente passou uma noite conversando. Não é que ele me convenceu, mas ele contou o que aconteceu com ele. E eu nunca tinha me imaginado gorda. Eu nunca tinha me enxergado obesa. Eu nunca tinha pensado que eu precisasse passar por um procedimento cirúrgico tão grave para resolver o meu problema de obesidade. Eu sempre achei que se eu fechasse a boca, eu iria resolver. Então eu fui, marquei esse médico sem contar a ninguém da minha família, até porque eu acreditei que ninguém ia apoiar. Ele pediu todos os exames e disse, caso você queira fazer, volte aqui que a gente vê como é que faz. E não sei de onde veio essa vontade, essa coragem de fato, e resolvi fazer o procedimento sem nem pensar. Eu nunca tinha quebrado um braço, um dente, nada. E fiz o procedimento e tive uma infecção com 3 dias. Então a gente, com uma semana, teve que reoperar. Eu tive que remover líquido, resto de cirurgia que ficou perto do útero, do ovário, que ficou com essa infecção. E então, assim, pra mim foi muito traumatizante. Eu passei 15 dias internada de uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida, que era chegar num hospital. E com 1 ano eu já tinha perdido 50 quilos após a bariátrica. E aí, como eu não me reeduquei, como a cirurgia foi totalmente sem pensar, eu não me preparei devidamente, eu voltei a engordar. Devido a essa má alimentação de casa e essa rotina de sedentária e tudo de errado que eu já tinha de acúmulo da vida que eu não modifiquei. Eu não modifiquei minha mente, eu não modifiquei a minha... Como é que eu posso dizer? Minha questão de atividade física, eu não modifiquei nada e voltei a engordar. Engordei mais de 20 quilos. Foi quando caiu aquela ficha de não quero voltar para os 3 dígitos, vou mudar. Então fazem cerca de 5 anos, depois da bariátrica,
que eu emagreci esses 20 quilos e mais 5, na verdade eu eliminei mais 25 quilos, e foi logo em seguida que eu fiz as minhas reparadoras, que fazem 3 anos só, e foi quando tudo começou, essa história do blog e tudo mais. Então, assim, eu costumo dizer que a bariátrica, ela foi um up na minha vida, assim. Ela foi a oportunidade de me fazer enxergar que existia uma vida após a obesidade. Mas não foi a solução, e eu hoje em dia digo, se eu tivesse hoje a cabeça que eu tinha, se eu tivesse a cabeça de hoje, há 10 anos atrás, eu não faria um procedimento cirúrgico tão invasivo quanto a bariátrica e tentaria de outras formas. Mas, assim, infelizmente a gente só aprende errando. E aí, a minha história que eu conto hoje em dia é exatamente essa. Não façam o que eu fiz, tentem fazer da melhor forma. Procurem profissionais e vejam o que é melhor para a situação de vida de vocês. Pois bem, olha, Daniele, com certeza você tem uma história que justifica o seu trabalho. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente falar sobre mais assuntos que vão permear toda essa questão do empoderamento e dessa autoestima que a mulher tem, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos já já com mais informação para você dentro do nosso Sábado Show. Sábado Show Entrevistas. Estamos apresentando Sábado Show. Nova FM. Sábado Show Entrevistas. E já estamos de volta, é bem rapidinho mesmo, estamos hoje com microfones abertos, entrevistando a blogueira Daniele Guedes, que é digital influencer. Estamos aí debatendo sobre essa questão da autoestima, do poder da mulher e, evidentemente, essa questão mais emocional, mais particular que cada um tem, ela pode ser dividida e compartilhada. E pelo que a Daniele acabou de testemunhar, de demonstrar, ela se despiu do seu particular e não teve esse tipo de cortina na frente de uma situação real, e acabou com essa divisão, com esse compartilhamento, criando uma situação de conduta para também ajudar outras pessoas. Mariana Borba, não sei se você ainda tem pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta simples para também ela poder responder. Infelizmente o tempo está correndo, faltamos aqui mais ou menos 8 minutos para terminar a entrevista, mas Daniele, o objetivo que você vem alcançando hoje está sendo satisfatório para você? O que é que mais, com esse empoderamento que você busca, o que é que mais vem trazendo como satisfação? É justamente essa condição de poder dividir, e eu acho que o nosso emocional é uma coisa muito comum a todos nós. Será que essa divisão é que também faz a diferença? Essa divisão faz a diferença. Assim, às vezes ela choca. Hoje em dia eu sou acompanhada por um profissional, inclusive uma psicóloga, para, digamos, acompanhar a barra do blog, porque são tantos problemas de tantas pessoas que, assim, a gente acha que o da gente é muito grande, mas na verdade chegam outras histórias muito maiores, e que às vezes eu me sinto até um pouco sobrecarregada. Então eu tenho uma pessoa que ela escreve pro blog, tem matérias assim com embasamento maiores sobre comportamento, sobre obesidade, sobre tudo que deve ser feito, e me acompanha também, porque chegou num limite que eu não aguentava ouvir algumas críticas, não aguentava, assim, responder algumas coisas de forma sutil, porque às vezes eles fazem determinadas perguntas, como o doutor tinha perguntado anteriormente, muito íntimas e, assim, que a gente não quer se expor, mas acaba tendo que se expor porque a gente se submeteu a isso, e então essa dificuldade acaba que com o tempo a gente aprende a lidar, porque a gente tem que, assim, não pode parar o trabalho na metade que já foi iniciado e que é tão bacana. Tem outras pessoas esperando essa reciprocidade, esperando essa continuidade, e ver essa situação de mulheres mudando suas vidas e mudando seus comportamentos e alcançando o objetivo do empoderamento, a autoestima e tudo mais, assim, é muito satisfatório. Então eu precisei me cercar de pessoas que pudessem me ajudar para dar continuidade ao trabalho. Mariana. E é justamente, não é, Dani? É justamente essa função
do digital influenciar da melhor maneira possível, né? E você influencia sempre com o alto astral, ensinando as mulheres a ter a maior autoestima e a considerarem sua autoestima, não é isso? Isso. São coisas simples, assim, às vezes mostrar como mudar um cabelo, uma roupa, ou um look do dia, um óculos, assim, são dicas que a gente passa de uma maquiagem, de uma besteira, que a gente considera uma besteira no dia a dia da gente, que mudam o dia de outras pessoas. Então, assim, eu procuro, não é que eu tenha uma vida 100% regrada, mas eu procuro não mostrar o errado, porque eu sei que se eu for pro errado e souber voltar, é uma coisa que eu já conquistei, mas eu não sei que se quem tá me lendo sabe fazer a mesma situação. Então, eu procuro no blog sempre manter a mesma característica de esperança, de boa qualidade de vida, de buscando sempre esse otimismo, e também não escondo. Se eu tiver algum problema, vai ser compartilhado, mas assim, num stories, numa coisa que se apague, ou numa coisa assim, que eu tenha um contato mais rápido com elas, até porque eu procuro sempre essa situação da vida normal, mas o mais importante é essa situação, é compartilhar sempre alto astral, autoestima, que é o que a gente precisa, né? Que o mundo da gente já tem muita coisa triste. Daniele, tá muito em voga hoje a questão da mulher plus size, pra moda, pra tudo. Isso é uma maneira também de empoderamento e de autoestima dessa mulher, não é isso? Isso. E eu acho muito bacana, porque inclusive o meu maior impulso de emagrecimento é porque eu não tinha roupa. Eu sempre fui muito ligada à moda, então eu comprava calças de gestante nas lojas, essas lojas que vendem roupas para gestante, e cortava para fazer um short mais transado. Eu com 20 anos, 18 anos, querendo ir para um show com os meus amigos, não encontrava um short legal, só tem roupa da vovó, há 10 anos atrás. Então, hoje em dia, ver lojas que vendam moda plus size, mulheres que se aceitam a usar esse tipo de roupa, assim, ver ensaios de mulheres usando biquíni e esse tipo de roupa é muito, assim, é uma conquista muito grande. E sem fazer média, são roupas bonitas, mulheres bonitas que têm o volume do corpo um pouco maior porque tem um peso maior. E isso muitas vezes não é apenas porque ela tem uma escolha que ela queira ser gorda, é porque às vezes a condição, a questão orgânica, os fatores como o doutor colocou, também lhe deixa naquela característica que não necessariamente tem que ser obrigatória mudada. É verdade, né? Porque na verdade a sociedade ela impõe um padrão de beleza Gisele que assim, nem 100% das mulheres se adaptam. E nem 100% das mulheres tão magras são felizes e vice-versa. Eu acho que toda mulher quer ter 2 a mais, 2 quilos a mais e 2 quilos a menos. Ninguém está satisfeita. E a importância de que a mulher ela pode ser bonita e feliz, tanto gordinha como magrinha, não é exatamente, isso? Exatamente, Eu costumo dizer que eu não mudei nada. O que eu pensava e as minhas atitudes de sair com os amigos não mudou nada na minha vida, tanto obesa quanto magra, não mudou nada. Eu acho que só mudou a embalagem. Então, assim, esse fato de poder me aceitar melhor, de poder encontrar as roupas que eu queria e poder transmitir essa ideia. Claro que hoje em dia eu me aceito de uma forma infinitamente maior do que antes. Talvez a gente brilhe um pouco mais porque está se sentindo melhor, mas às vezes a gente está com sobrepeso e está se sentindo tão bem quanto. Então eu acredito que o importante é se aceitar. Se estiver achando alguma coisa errada, aí sim tem que partir para mudar. Tem que ver questão de saúde, ver questão de autoestima, de psicológico e tudo mais. E essa autoestima, independente de ser magrinha, média ou gordinha, a pessoa tem que ter essa questão do seu empoderamento pelas suas atitudes, pelas suas colocações, pelos seus aprendizados, as experiências de vida, muita coisa que a gente pode colocar para uma mulher. A mulher não é apenas um objeto para se olhar as curvas, né? A mulher é um ser humano e com isso ela também traz a condição de levar além daquilo que se vê. Olha, Dani... E as curvas também estão nas gordinhas, estão, melhor dizendo. É verdade. Bom, eu vejo... Inclusive acho que tem mais melhor. curvas, né? Até nas estradas de Santos, como já dizia, já cantava aí Roberto Carlos. São as que tem mais curvas. A brasileira em si, né? É verdade. Doutor Bruno, temos 3 minutos. Edson tocou num assunto interessante que é esse assunto do plus size. Tá, eu como médico aqui, eu estou participando do programa, a Maria Ângela aqui solicitou a minha presença, eu achei muito interessante,
tá? E principalmente porque a gente está diante de uma pessoa que se submeteu a um procedimento cirúrgico realmente de fim de estrada, por assim dizer. É a sua última opção quando você tem uma ideia de perder peso, tá? E a gente está falando de algo que hoje em dia, independente da questão mental da pessoa, de se aceitar ou não, a gente sabe que a obesidade é uma doença, certo? Uma doença porque não a obesidade, não você ser gordo seria uma doença, mas os problemas de saúde que o excesso de peso lhe traz, a gente poderia classificar a obesidade como doença por causa disso. E que provavelmente nos próximos 10 anos, 30% da população do Brasil será considerado obeso. Tá? Então nós estamos diante de um problema de saúde pública. Outro programa anterior, a gente tocou no assunto, abordou, inclusive com alguns cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica aqui. Isso. E que existe a necessidade de se fazer uma avaliação, não só como nossa colega mesmo tocou no assunto, de última hora, de chegar e em um dia ela decidiu se operar. Eu acho que não é esse o caminho, tá? Eu acho que quando você está com uma questão de sobrepeso, você tem que procurar um auxílio, não só médico, um auxílio também na parte da psicologia, na parte do juízo, da cabeça, certo? E tem que se pensar muito e se fazer uma orientação muito adequada para que a gente não tenha relatos como o Daniele, certo? Que fez uma cirurgia e depois, hoje, 5 anos depois da cirurgia, falou que após a cirurgia engordou de novo, certo? Porque ela não mudou os hábitos de vida que ela tinha, não mudou a forma de pensar, e que hoje ela fala que se ela tivesse a cabeça de hoje, há 5 anos atrás, ela não teria se submetido a essa cirurgia, teria feito de uma outra forma. Ou então a gente tem como fazer opções de vida para tentar não chegar a esse ponto de ter que se submeter a uma gastroplastia, tá? Inclusive, talvez a gente possa até tocar no assunto daqui a 15 dias sobre a parte de nutrição, a parte de atividade física, de ginástica e é justamente outras sobre opções, isso que estávamos conversando, né? Outras opções que não a gastroplastia para tentar fazer uma redução de peso. Sair da inércia é o principal fator do evitar assim, um procedimento cirúrgico, né? É o fator quero começar, né? É verdade. Bom, estamos encerrando o programa. Suas considerações finais, contatos, para que as pessoas possam e principalmente o blog, né? Informar aí claro, o blog, o Instagram. O blog da Dani Guedes. É verdade. Foi um prazer, eu adorei. Esse assunto é um assunto que, assim, eu gosto bastante. Essa oportunidade de falar um pouco da história do blog, da minha história de vida, que se confunde muito para mim hoje em dia, é muito prazeroso. E quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, da minha história de vida e dessa rotina que eu compartilho diariamente, tem o blog, que é o www.daniguedes.com.br. Rede social, eu tô no Instagram também, como blog Dani Guedes. Blog Dani Guedes. Aí no Facebook também, como tá Eu Te Amo Eu Emagrecer, que a teoria do blog é melhor do que eu vi Eu Te Amo, eu vi como você emagreceu, que é o que eu passo muito para as mulheres e é uma frase que elas se identificam muito. E é isso, a minha rotina é toda compartilhada. Hoje em dia eu perdi a vergonha dessa situação da obesidade, mas eu ainda considero a obesidade uma doença e tento compartilhar para elas da melhor forma possível. Mas de qualquer forma foi um prazer. Pois bem, Dani Guedes, né? Isso. Estamos aí finalizando com você, com seu testemunho, com sua história, com seu trabalho e fazendo com que as mulheres que estão do outro lado, o programa ele teve esse foco em função da semana do Dia Internacional da Mulher, elas também possam abrir suas mentes e caminhar para frente com autoestima e com mais empoderamento, que é a palavra da moda. É verdade. Tá ninguém melhor para falar desse empoderamento do que Dani Guedes, uma pessoa que se superou e que faz questão de mostrar essa superação
para o mundo todo, não é não, Dani? Através das redes sociais. Bom, É verdade. obrigado a todos, obrigado ao doutor Bruno, obrigado a Mariângela Borba, obrigado a Dani mais uma vez e a você, ouvinte, que continua conosco aqui na sintonia de 106,3 MHz. Sábado que vem tem mais um Sábado Show ao vivo para você aqui pela sua Rádio Nova FM. Tenha um bom sábado e até lá. Tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show.